Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do projeto Segunda-feira, 18 horas. Gostaria de cumprimentar as procuradoras, promotoras, procuradores e promotores de justiça do Estado de Minas Gerais e de outros estados da Federação que nos acompanham pela plataforma Zoom. Saúdo os servidores, servidoras, estagiários e estagiários da casa e o público externo. Cumprimento também o coordenador pedagógico do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o promotor de justiça Pablo Gran Cristóforo, o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, o promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues, o palestrante desta noite, o doutor Wagner Marteleto Filho, que irá discorrer sobre o dolo na improbidade. Doutor Wagner, agradeço-lhe a gentileza de ter aceitado prontamente o convite do CEAF para discorrer sobre esse tema tão atual, importante e instigante. O objetivo do projeto Segunda-feira, 18 horas, é trazer assuntos inovadores e relevantes para o sistema de justiça, e que, de alguma forma, irão impactar a atuação dos operadores do direito, em especial dos membros do Ministério Público. O expressivo número de colegas de Minas Gerais e de outros estados da Federação presentes a este evento demonstra a oportuna realização dessa ação educacional. Como se sabe, a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, modificou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, o que exige que seja repensada a forma de atuação do Ministério Público. E, nesse contexto, de extrema relevância é o estudo do dolo na improbidade. Assim, para compartilhar conosco seus conhecimentos e reflexões e ainda fomentar o debate sobre essas questões, o CEAF convidou o Dr. Wagner Marteleto Filho, conceituado doutrinador, que é um expert no assunto. Bem, antes de passar a palavra para o presidente da mesa, registro que na última quarta-feira o CEAF foi autorizado pela Secretaria Estadual de Educação a oferecer o curso de pós-graduação Lato Sensu, Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, cujas vagas se destinarão a membros e servidores da instituição. O edital será publicado em breve e as aulas terão início possivelmente no próximo mês de novembro. Fiquem atentos às comunicações oficiais e também ao Instagram do CEAF. Passo, então, a palavra ao doutor Daniel Sá Rodrigues, que conduzirá os trabalhos desta noite. Bom evento a todos. Uma boa noite a todos que nos assistem aí pelos canais virtuais. Queria cumprimentar especialmente a doutora Elaine Martins Paris, diretora do CEAF, doutor Pablo Gran Cristóforo, coordenador pedagógico do CEAF, né? Também agradecer pela oportunidade de estar aqui um pouco na correria do dia a dia, né? Mas participando de mais um evento, agradecer o apoio sempre do CEAF nas atuações, nas ações propostas e de interesse do Centro de Apoio do Patrimônio Público, e em especial em relação a todas as mudanças, né, da Lei de Improbidade. Já fizemos vários eventos, várias ações educacionais em conjunto, e o de hoje, especialmente, nós temos a honra de estar aqui com o nosso colega Wagner Marteleto Filho, que eu também cumprimento especialmente hoje. Esse evento de hoje vai tratar de um tema de grande relevância, né, do dolo na improbidade. Nós temos, como já tivemos a oportunidade de ver em outras ações educacionais, participar, nós tivemos uma grande modificação da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230 de 2021, né, não por à toa chamada de nova Lei de Improbidade,
E entre tantas modificações, entre tantas mudanças, trouxe a exclusividade da figura dolosa, dos atos de improbidade administrativa em todas as suas modalidades, eliminando a figura culposa que antes existia nos casos de improbidade causadora de dano ao patrimônio erário. O Supremo Tribunal Federal, no tema 1199, também tratou dessa questão, salvaguardando apenas os casos já definitivamente julgados com coisa julgada, e colocando, então, a questão do fato dos antigos atos culposos excluídos de uma possibilidade de persecução ou de ações, ressalvando, então, como disse, a questão da coisa julgada. Mas, então, nós temos a necessidade de estar discutindo o dolo na improbidade administrativa, que é o tema do evento de hoje, até porque a lei de improbidade trouxe uma série de conotações, de qualificações a esse dolo, e é importante que nós tenhamos em mente essas mudanças, ou essas mudanças de paradigma, ou esses temas, né, a proposta, né, porque é interessante que a gente diga, né, a proposta do legislador pode ser uma, mas agora nós temos que trabalhar com a proposta legislativa, né? A vontade do legislador pode ser uma, mas o que nós temos que ter é a visão da lei e aquilo que nós vamos ter na lei em relação ao dolo na improbidade administrativa, se é um dolo diferente, se é o mesmo dolo, né? Nós tivemos lá na votação, né, na discussão no Supremo Tribunal Federal, acompanhamos a manifestação do relator, do ministro Alexandre de Moraes, que, de alguma forma, abordou essa questão, qual é o dolo, que dolo é esse, e é importante que a gente tenha essa discussão e que a gente traga essa discussão para o nosso dia a dia, como bem colocou a doutora Elaine, porque precisamos ter efetivamente uma mudança do nosso comportamento, de nossa atuação agora no combate à corrupção pela via da improbidade administrativa. Então, agradecendo, não estou aqui para tomar o tempo de todos que estão aqui para assistir realmente o Dr. Wagner Marteletto, então vou passar aqui como condutor dos trabalhos a leitura do currículo do Dr. Wagner, para que a gente possa efetivamente aprender com os ensinamentos dele, que tem passado já essas impressões ou esses conceitos sobre o dolo na improbidade em diversos eventos, e hoje, em especial aqui na nossa casa, vai poder trazer luz para as nossas cabeças, para a nossa atuação sobre esse tema. Então, colega, Dr. Wagner Marteletto Filho, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador do Instituto Max Planck em Freiburg, na Alemanha, de maio de 2014 a maio de 2015. Então, Dr. Wagner Marteletto, com o seu currículo aqui invejável, e não só o currículo, mas o seu conhecimento e a sua sabedoria, a sua didática, tenho certeza que nós vamos poder aproveitar ao máximo das suas palavras, e agradeço também a sua disponibilidade de participar e poder trazer ensinamentos sobre esse tema tão importante da nova lei e da nossa atuação aqui na defesa do patrimônio público. Então, muito obrigado, Dr. Wagner, e o senhor está com a palavra. Bom, muito boa noite a todos. É um prazer e uma honra falar aqui na nossa casa, né, no CEAF, no Ministério Público de Minas, para todos os nossos colegas e para também as pessoas eventualmente de fora da instituição que tenham interesse no tema. Eu quero agradecer primeiramente a minha querida amiga Elaine Parisi, que já temos, né, uma amizade antiga, e a minha admiração pelo trabalho dela eu sempre externei, tanto para ela quanto para terceiros, né, e ela sempre também incentivou o meu estudo, a minha pesquisa, e me fez esse gentil convite, né, que muito me honra e realmente me deixa feliz. Agradecer também ao meu amigo Pablo Gran Cristófaro, que também tem tido uma relação um pouco mais próxima. Agora tive essa excelente notícia pela Elaine, que após a graduação
realmente vai vingar, né? E uma luta aí do Pablo, da Elaine, que vai ser de extrema relevância para o nosso centro de estudos. Então, também cumprimentar o Pablo e também, por final, o colega Daniel de Sá, que está exatamente, né, no exercício de uma função tão importante, tão penosa e tão difícil, né, no nosso Ministério Público, talvez das mais sensíveis, né? E eu mesmo não venho aqui falar com vocês sobre improbidade em si, porque não me atreveria, né? Não sou nem um órgão de execução na área e nem, muito menos, um estudioso do tema. A minha contribuição modesta aqui, ela se dá apenas e tão somente, né, em uma pequena relação, né, do tema com o direito penal, que é a minha área de investigação. Então, nesse sentido que eu vou tentar, então, fazer uma colaboração mínima com vocês e abrir para questionamentos e debate, né, que eu acho que seria o mais enriquecedor aqui. Antes de eu começar, e não foi doloso, obviamente, foi culposo, mas o meu computador está com problema e eu acho que vai cair a minha internet se eu não tomar uma providência aqui de colocá-lo na carga. Eu vou fechar a imagem e o som só por 1 minuto e volto. Vocês peço perdão por isso, mas nós estamos em casa, né? E é questão muito rápida. Prontinho. Estão me ouvindo bem, né? Voltei aqui. Me perdoem, mas realmente se eu não fizesse isso agora, ia interromper o andamento do trabalho, seria pior. Bom, pessoal, eu pensei aqui de a gente fazer esse breve estudo em 3 grandes tópicos, né? O primeiro tópico seria um brevíssimo, né, desenvolvimento aqui da teoria do dolo, para que vocês possam compreender de onde, né, que são os pressupostos de que eu vou partir. Depois, eu passaria para a análise de um segundo ponto, em que eu falarei sobre o dolo em conexão com a lei de improbidade de modo geral. E, no final, eu vou fazer uma breve análise de alguns tipos de improbidade, né, de alguns tipos do artigo 9º, do artigo 10º e do artigo 11, para depois abrir para algum debate, para que a gente possa criar alguns questionamentos, né? Como eu combinei com a doutora Elaine, pretendo falar aqui em torno máximo de uns 40, 45 minutos, então vou gastar uns 10, 15 minutos para cada um desses blocos, e depois vou ficar à disposição dos senhores e das senhoras para a gente poder discutir um pouco. Pois bem, já começando aqui no plano do desenvolvimento do conceito de dolo, por que eu vou partir daqui? Né? Obviamente, quando o legislador, na nova lei de improbidade, né, foi tratar desse tema, ele não criou nada, né, e ele também não caiu de paraquedas em um conceito que foi criado no plano do direito administrativo, né? Pelo contrário, ele se valeu de um conceito penal e, inclusive, por paradoxal que seja, ele pretendeu dar a esse conceito do dolo no plano administrativo contornos mais rigorosos ou exigentes do que o próprio dolo no direito penal, o que é um verdadeiro disparate. Mas esse disparate é facilmente remediável com um pouco de reflexão e já vou adiantar, né, que eu não vejo nenhuma armadilha, né, que o legislador tenha feito dolosa, culposa ou de boa fé, né, de maneira a alterar esses conceitos, né? Então, acredito que nós temos um instrumentário suficiente para enfrentar, né, esses problemas sem maiores sobressaltos. Primeira coisa que eu queria dizer, que eu acho sempre importante em qualquer tipo de assunto jurídico, né, e parece uma obviedade, mas os conceitos jurídicos eles se constroem sempre de acordo com considerações normativas, ou seja, eles se constroem segundo as funções que o conceito pretende realizar no âmbito de um sistema de regras, né? Ou seja, o direito ele seleciona alguns aspectos, e que podem ser inclusive aspectos factuais, né, da vida cotidiana, e ele disciplina esses aspectos e cria conceitos jurídicos para cumprir determinadas funções dentro de um sistema de normas. Então, nós temos o sistema do direito penal, nós temos o sistema do direito administrativo, o direito civil, e cada conceito desses sistemas,
ele está inserido, né, e ele é construído segundo as funções que esse conceito vai cumprir. Por que que eu já disse isso de cara? Porque, no caso do dolo, é muito comum haver uma certa confusão, uma vez que o dolo ele cuida de alguns elementos que são também, por exemplo, objeto da psicologia, que são objeto da linguagem cotidiana, e daí que é preciso que nós possamos separar esses elementos, né, e trazê-los para suas funções no universo jurídico. Essa perspectiva de um dolo normativo, vamos assim dizer, ela não é antiga, pelo contrário, né? Ela foi se construindo com a dogmática penal durante os séculos, e no início, vamos dizer, por volta do século XVIII, quando realmente começa a se desenvolver uma dogmática penal, né? Não que esses conceitos já não fossem objeto de tratamento, por exemplo, no direito romano, no direito comum germânico, ou na evolução secular do direito, mas em termos de dogmática penal, o primeiro autor, né, o primeiro contributo mais relevante para a definição do dolo vem por volta do século XVIII com Feuerbach. E o Feuerbach, no seu próprio sistema de direito penal, que era um sistema baseado na dissuasão, na prevenção geral negativa, né, o que era a ideia de pena para o Feuerbach? O Feuerbach concebia a pena como algo que o criminoso deveria, ao pensar em cometer o crime, fazer um juízo de custo-benefício. Qual é o risco que eu corro praticando o crime? Qual é o ganho que eu posso ter? E se esse ganho compensa o risco? Então, daí que o Feuerbach via no direito penal um instrumento quase que exclusivamente de dissuasão. Por que eu estou dizendo isso? Se o direito penal para o Feuerbach se baseava na dissuasão, o Feuerbach tinha que trabalhar com um conceito de dolo estritamente psicológico, porque era preciso que o sujeito realmente considerasse, do ponto de vista psicológico, que o crime valia a pena o risco ou não. Então, o Feuerbach exigia o quê do conceito de dolo? Exigia que o sujeito quisesse o resultado, no sentido psicológico do termo, e, além disso, que ele conhecesse especificamente a ilicitude do fato, ou seja, que ele soubesse que o que ele estava a fazer era criminoso. Nós tínhamos, então, um dolo acentuadamente volitivo, acentuadamente psicológico e, além disso, um dolus malus, porque ele incorporava a consciência da ilicitude. Nós sabemos que hoje, por exemplo, a consciência da ilicitude é um problema de culpabilidade, desde o finalismo, né? E a consciência da ilicitude é exigida num sentido potencial, né? O sujeito não precisa ter a consciência da ilicitude no sentido psicológico para que ele atue com culpabilidade. É preciso que ele pudesse alcançar essa consciência da ilicitude para que a culpabilidade seja afirmada. Então, eu só estou fazendo esse breve resgate para dizer para vocês o seguinte: o dolo, então, começa em uma feição estritamente psicológica, e, além de psicológica, com uma característica de um dolus malus, de um dolo que incluía o conhecimento específico da ilicitude. A partir daí, com os desenvolvimentos já no início, no final do século XIX, início do século XX, nós temos ainda um conceito de dolo estritamente psicológico, mas sedimentado em dois elementos, né? O conhecimento, ou seja, o sujeito tem que saber o que faz, e num primeiro momento continuava sendo um conhecimento, inclusive da ilicitude, e, mais que isso, o sujeito tinha que querer o resultado. O resultado para ele devia ser algo positivo. A gente chama aqui nesse período as teorias predominantes, né, as teorias da vontade predominantes, defendidas, por exemplo, por von Hippel, por Frank, né, que são autores que trabalharam o conceito de dolo nesse momento histórico, eram conceitos de dolo em que a vontade era analisada em um sentido psicológico e também em um sentido de ou o sujeito quer o resultado especificamente, porque ele busca aquele resultado ilícito,
ou aquele resultado ilícito para ele é bem-vindo do ponto de vista psicológico. Vejam que, já nessa época, começavam algumas refutações desses conceitos de dolo essencialmente volitivos, que consideravam a vontade num sentido psicológico. Uma das refutações importantes aparece com um autor que se chamava Lachmann. Karl Lachmann, na Alemanha, por volta de 1902, 1903, produz um artigo importante para contrapor as chamadas fórmulas de Frank, que a gente aprendeu na faculdade, né? Vocês lembram-se das fórmulas de Frank, né? O Frank dizia o seguinte, para dizer, por exemplo, quando um sujeito age com dolo eventual ou um sujeito age com culpa consciente. O Frank dizia assim, primeira fórmula, se eu me perguntar, o sujeito tendo ciência do resultado, ele teria agido? Se eu, num raciocínio hipotético, responder não, então ele atuou com culpa consciente. Se eu, num raciocínio hipotético, responder sim, então ele atuou com dolo eventual. É óbvio que esse raciocínio tinha dois furos extremamente graves. O primeiro, ele era um raciocínio hipotético, ele não considerava o fato concreto, era uma hipótese. E o segundo, ele conduzia a um direito penal de caráter, porque o bonzinho, a gente ia sempre responder que ele não teria agido, e aquele que a gente considera malvado, a gente ia responder que ele teria agido de todo modo. Mas, de qualquer sorte, ele era um conceito inadequado do ponto de vista normativo, porque ele punha acento no que o sujeito queria em detrimento dos bens jurídicos que deviam ser protegidos. E o Lachmann, para contrapor isso, ele disse o seguinte, vamos imaginar lá um cenário. O sujeito está lá num parque, e dois fazendeiros, e eles fazem uma aposta. Se eu acertar com um tiro aquela bola de vidro que está na mão daquela moça naquela barraca, eu ganho a sua fazenda. Se eu acertar a moça, eu perco a aposta e você ganha a minha fazenda. Ele atira e acerta a mão da moça. A pergunta é, se eu utilizar a fórmula de Frank, se o sujeito soubesse de antemão que ele teria acertado a moça, ele teria atirado? É claro que não, né? Porque ele saberia que ele perderia a aposta. Só que o não atirar não tem nada a ver com um problema do direito, e sim com uma questão egoística do sujeito, que deixou de ferir o bem jurídico somente por conta de um benefício próprio. Então, isso para quê? Para dizer o seguinte, vontade no direito e no dolo não pode ser uma vontade psicológica, tem que ser uma vontade atributiva, tem que ser uma vontade no sentido jurídico. Não é o querer do agente que interfere aqui ou que vai ser o fiel da balança. Eu estou falando tudo isso para chegar no seguinte ponto. Por volta da década de 60 do século passado, o dolo começa, nesse sentido, a experimentar uma normativização. Ele vai deixando de ser um conceito essencialmente psicológico para se tornar um conceito normativo, vinculado às suas funções no direito penal. Vejam, o dolo, ele implica em uma punição mais extensa. Por quê? Porque o que não é punido a título de dolo só é punido excepcionalmente se houver modalidade culposa. A regra é que os fatos sejam dolosos, os fatos típicos. E além de ser uma responsabilidade mais extensa, ele também tem uma responsabilidade mais intensa, porque a pena do dolo é superior à pena da culpa. Aí vem a pergunta, por que a pena do dolo é superior à pena da culpa? Por que ela é mais extensa, a responsabilidade dolosa, do que a responsabilidade culposa? Aí a gente pode começar a responder isso pelo seguinte, o agente doloso, ele questiona a validade da norma de um modo direto e frontal. É como se ele afirmasse, matar é proibido, mas eu mato mesmo assim. Roubar é proibido, mas eu roubo mesmo assim, porque para mim a norma não vale. O que o autor doloso afirma é que a norma não vale e de forma direta. O autor culposo afirma que a norma não vale apenas de forma indireta. O autor culposo não nega o que a norma proíbe ou determina. O autor culposo, ele por negligência, por imprudência, por imperícia, ele apenas não sabe que o que ele está a fazer vai implicar na violação do bem jurídico.
Então, qual é o fiel da balança do dolo? Será que é a vontade ou será que é o conhecimento? Será que é a vontade no sentido psicológico ou a vontade no sentido atributivo? Eu vou partir aqui de um conceito de dolo, então, para tratar da improbidade, de um conceito essencialmente normativo e atributivo, e na minha perspectiva, que é a que eu defendo, mas vou contrapor com a outra, também em uma perspectiva cognitiva. Por quê? O acento do dolo está no conhecimento. A gente até pode tratar da vontade. Na minha concepção, não precisa. Mas se a gente for tratar da vontade, a vontade sempre será tratada em um viés atributivo. O que é esse viés atributivo? Ele é muito simples de ser explicado. É o viés da ética, da moral e da linguagem cotidiana. É o exemplo que a gente sempre dá. O sujeito, o aluno, passou a noite fora na boate, bebeu, ficou bêbado, não estudou para a prova, foi fazer a prova e tirou 0. Aí o pai diz para ele, você quis tirar 0. Ele não quis tirar 0 no sentido psicológico, obviamente. Não ficou agradado com o 0. Mas ele, do ponto de vista da atribuição, quis tirar 0. Porque ele não fez nada para que aquilo não acontecesse. Pelo contrário, ele fez tudo para que aquilo acontecesse. Só para chegar, então, nesse ponto em que, se a gente for tratar de vontade no dolo, a gente vai tratar de uma vontade atributiva. E ela deriva do quê? Ela deriva do conhecimento. Aquele agente que sabe o que faz e que sabe que está realizando, por exemplo, um risco proibido, ele sabe que, caso o resultado ocorra, ele vai ter que aceitar esse resultado no sentido jurídico. O caso que foi paradigmático para definir isso, e aí já trabalhando alguns conceitos que vieram da dogmática também, principalmente do Wälzer e do Strattenwert, foi um caso que chegou até o Superior Tribunal de Justiça alemão, chamado caso da correia de couro, né, em que 2 amigos tinham feito um ajuste de usar uma cinta de couro para asfixiar um outro amigo deles até ele perder a consciência e eles praticarem um furto dos objetos. Aí um deles fala, não, mas a correia de couro, a cinta de couro é muito perigosa, ele pode morrer. Vamos usar, então, um saco de areia. Eles usam um saco de areia e o sujeito não fica sem consciência. Então, eles voltam para o plano inicial e usam a cinta de couro e o sujeito acaba morrendo. O que acontecia nesse momento na Alemanha? O dolo era considerado, numa perspectiva psicológica, de consentir no resultado, no caso do dolo eventual. O sujeito tinha que consentir no resultado, tinha que levar o resultado como algo positivo. Nesse caso, eles não consentiam no resultado, porque eles não queriam que o sujeito morresse e porque eles sabiam que, inclusive, se o sujeito morresse, eles seriam investigados pelo crime de uma forma muito mais rigorosa. Só que aí vem a primeira normativização do dolo, a partir dos conceitos já do Wälzer, do Strattenwert, que vão dizer o seguinte: se o sujeito não confia que o resultado ilícito não irá ocorrer, ou seja, o sujeito não tem confiança de que o resultado ilícito não vai acontecer, porque não era o objetivo dele, né, aquele resultado, ele atua com dolo, porque quando eu realizo um risco e eu levo esse risco a sério, eu aprovo esse risco no sentido jurídico. Vem, então, a expressão aprovar o risco, aprovar o resultado no sentido jurídico. Essa aprovação do resultado no sentido jurídico é o que basta para afirmar o dolo. A vontade não é uma vontade no sentido psicológico. Pois bem, chegada até aqui, vem a questão. O legislador, com a lei de improbidade, ele voltou a falar de dolo num sentido psicológico, voltou a falar de vontade, querendo falar num sentido psicológico, e tentou, então, recuar lá por volta do século XIX, começo do século XX, para um conceito de dolo de base psicológica que não é mais sequer aplicado no direito penal.
mesmo para aqueles que atualmente defendem um conceito de dolo de base volitiva, mesmo para esses autores, a vontade é atribuída a partir do conhecimento. Tem uma perspectiva muito interessante para trabalhar isso, que é trazida tanto pela professora Ingeborg Pupp, como também pelo professor Luiz Greco, por boa parte da dogmática alemã, com as suas divergências, né? Por exemplo, a Ingeborg Pupp defende um conceito de dolo cognitivo, enquanto que o Roxin defende um conceito de dolo mais volitivo, mas ambos concordam numa coisa fundamental. Aquele sujeito que conhece um risco de determinada intensidade para o bem jurídico, ele atua com dolo e a vontade é a vontade no sentido atributivo. Que é isso? É eu perguntar, um sujeito racional, no lugar do agente, correria aquele risco se ele não estivesse disposto a aceitar o resultado? Ou seja, eu não vou perguntar o que estava se passando na cabeça do sujeito. Não porque eu não posso provar, mas porque não me interessa. O que me interessa para efeito de aplicação do direito penal não é saber o que o sujeito queria na cabeça dele, é saber o que o sujeito comunicou com o seu comportamento, o que ele expressou com o seu comportamento. A partir daí, então, eu vou verificar. O sujeito realizou um risco de uma dimensão tal que ele não poderia realizar esse risco, a não ser que ele, racionalmente, estivesse disposto a aceitar o resultado. Se eu disser sim para isso, ou seja, ele conhecia, a Pupp vai chamar isso de perigo doloso, ele conhecia um risco que qualquer agente racional no lugar dele só executaria se ele tivesse disposto a aceitar o resultado. Isso é dolo. E se ele realizou um risco que qualquer agente racional no lugar dele não estaria disposto a aceitar o resultado, porque foi um risco, embora proibido, porque se não é um risco proibido, nós não temos nem discussão no direito penal, né? O risco proibido é o mínimo para a culpa e para o dolo. Se ele realizou um risco proibido de uma dimensão inferior, em que um sujeito racional podia até acreditar que o resultado não viria, então ele atuou com culpa. Claro que isso não é simples, que determina que tem uma série de aspectos para serem analisados, né? Mas, em linhas gerais, é assim que a gente trata da vontade no dolo, seja para as teorias cognitivas, seja para as teorias volitivas. A diferença maior que está aqui é que quem defende um conceito de dolo de base cognitiva vai dizer o seguinte: a única coisa que interessa para o dolo é saber se o sujeito realizou um risco qualificado e se ele tinha conhecimento desse risco. Tudo o mais é supérfluo. Saber se isso vai implicar em vontade, fatores emocionais e subjetivos, isso está fora. Isso não é um problema do dolo. Aqueles que defendem um conceito que a gente chama de volitivo hoje, vão dizer: a qualidade do risco é importante e o conhecimento do risco também. Só que para a gente atribuir a vontade, nós também temos que considerar fatores de ordem subjetiva e emocional. Posição do sujeito perante o bem jurídico, demonstração de remorso, relação com a vítima e etc. É como se a gente dissesse assim: para quem defende um conceito de dolo cognitivo, nós temos um catálogo fechado de indicadores do dolo, que indicam o dolo, e esse catálogo praticamente se reduz ao conhecimento de um risco qualificado. Aqueles que defendem um conceito volitivo mais aberto, além desse conhecimento do risco, eles exigem fatores de ordem subjetiva para afirmar o dolo. Eu fiz essa separação para trazer esses conhecimentos para vocês, mas para dizer que, de um jeito ou de outro, a vontade no dolo hoje, quanto a isso não há dúvida, é uma vontade atributiva e não psicológica. Por que isso importa? A lei de improbidade, lá no artigo 1º, voltou a falar em vontade, né? E definiu o dolo como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, né? E ainda falou lá no final: não bastando a voluntariedade. Chega a ser uma coisa quase que
vou dizer aqui, né, quase que um pastelão, né, porque o legislador do direito administrativo se atrever a definir um conceito que nem o direito penal deve fazer. O direito penal brasileiro ainda fez, mas fez mal no artigo 18 do Código Penal. O conceito de dolo não é conceito para lei. Mas, enfim, o legislador administrativo, ele piorou um conceito de dolo que no Código Penal não é ruim, porque é um conceito que pode ser trabalhado pela doutrina, e ele inseriu nesse conceito uma série de coisas que são, assim, completamente fora de propósito. A voluntariedade, por exemplo, que está lá no final do artigo 1º. O que o legislador quis dizer com isso? Ele não quis dizer nada, porque voluntariedade não tem nada a ver com dolo. Voluntariedade tem a ver com conduta. Ou seja, qualquer conduta, para ser relevante no direito penal, tem que ser voluntária. Tanto a conduta culposa como a conduta dolosa. Voluntariedade é um pressuposto mínimo do conceito de ação, que é o conceito base do direito penal. A ação voluntária é o mínimo do mínimo, o que não significa que eu não possa atribuir responsabilidade em casos em que o sujeito gerou a condição de falta de voluntariedade, né? Por exemplo, o sujeito se embriaga para fins de cometer um crime por omissão. No momento da conduta, ele não tem voluntariedade, ele não tem nada, ele não pode agir, né? Mas ele criou aquela situação para fins de cometer um crime, por exemplo. Mas a voluntariedade, na dogmática penal, ela somente serve para definir se há ou não há conduta, para definir se aquele movimento que foi praticado, aquele ato que foi praticado, não foi um ato reflexo, não foi um ato praticado, por exemplo, durante uma crise epilética. Ou seja, o legislador colocou isso aí, eu não sei a que sentido ou a que pretexto, mas eu sugiro a vocês, no campo do direito administrativo, que solenemente ignorem esse aspecto, porque ele não tem nenhum tipo de sentido. Não há como atribuir sentido a isso. Então, já começando, voluntariedade não tem nada a ver com vontade. Então, esse aspecto conceitual é um aspecto conceitual inútil. No que se refere à vontade do resultado, aqui nós vamos ter que fazer algumas especificações que são aqui o núcleo da nossa exposição, né? Então, vamos começar com o resultado. O que é querer um resultado? Né? Querer um resultado pode acontecer de vários aspectos. Eu posso querer um resultado como um objetivo intermediário. Por exemplo, eu furto as chaves da prisão, que são de prata, por exemplo, e têm valor econômico, porque isso era necessário para que eu fugisse. Então, eu quis furtar as chaves, mas eu não tinha um objetivo específico de ficar com elas para mim, de praticar um furto. Elas eram o meio para eu realizar o meu resultado. Ou então, eu coloco fogo na minha casa para receber o prêmio do seguro. O incêndio era um resultado querido, mas ele era um objetivo intermediário, porque o objetivo final era o prêmio do seguro. Para dizer então a vocês o quê? O resultado, ele pode ser um objetivo intermediário ou um objetivo final. De todos os jeitos, ele é objeto do que a gente chama de dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de primeiro grau abrange, a título de resultado, então, tanto os meios que eu escolhi, né, os objetivos intermediários para alcançar o meu fim, como o fim específico. Ele não se restringe ao fim específico. Isso é importante lá na interpretação dos tipos de improbidade, que a gente vai ver agora no final. Voltando, então, ainda no que se refere ao resultado. O resultado também pode ser um efeito colateral necessário da minha ação. Eu sei que se eu realizar a minha ação, eu vou ter um objetivo, um resultado colateral que eu não preciso para o meu plano, ou seja, ele não era meu objetivo no final das contas, mas eu sei que se eu realizar o meu plano, ele vai acontecer. É o caso clássico do sujeito que quer matar o político e coloca uma bomba no veículo sabendo que tem um motorista e um segurança no veículo. Eu não quero matar o segurança e nem o motorista.
Se por um milagre eles sobreviverem, o meu plano não falha. Mas eu sei com segurança que se o carro explodir, se eu conseguir meu objetivo, que é matar o político, eu vou matar o segurança e o motorista. Isso é o plano do dolo direto de segundo grau, do efeito colateral necessário. Por que eu estou dizendo isso, então? Porque tudo isso é abrangido pela vontade. O legislador, mesmo aqui, nesse conceito mal feito de dolo que ele apresentou, quando ele fala em querer o resultado, isso não significa que esse resultado tenha que ser o objetivo final da ação. Porque esse resultado pode ser, então, o meio para atingir o objetivo final, pode ser o objetivo final, ou pode ser um efeito colateral da ação, que seja, inclusive, necessário para obter o resultado. É importante fazer esse alerta. Não podemos nos confundir aqui com essas palavras do legislador, de pensar que quando ele fala em querer o resultado, ele está se referindo apenas ao dolo direto de primeiro grau. Porque querer o resultado tem todos esses sentidos. Então, isso para efeitos do conceito de vontade, né, associado ao resultado. E aqui é que a coisa piora. Por quê? O legislador, ele quis dar uma indicação de que o dolo não é mais o dolo genérico, né? Ou seja, ele não só, da mesma maneira que o colega Daniel falou no início, ele não só excluiu a modalidade culposa, né, dos atos de improbidade, como ele quis dar uma indicação de que ele estava exigindo para os tipos de improbidade dolo específico. Não é isso que está a grande polêmica atual, Daniel? A coisa, né, gerou essa celeuma toda, porque já tem muita gente por aí dizendo que agora a improbidade exige dolo específico. E o que mais me aflige é que existem obras razoáveis no plano da improbidade em que os autores, muitas vezes, estão ignorando a dogmática penal. E estão dizendo, e isso é muito sério, e pode causar efeitos muito ruins num país como o nosso, estão dizendo de uma forma totalmente sem rigor e atécnica que os atos de improbidade agora exigem dolo específico. Eu vou ler aqui, rapidamente, aqui, um conceito de uma autora, de uma obra de improbidade, que teria dito mais ou menos o seguinte: os atos de improbidade vão além do praticado sem cuidado, sem cautela, e sem a ausência de cuidado deliberada de lesar o erário. Aliás, eu não consigo nem entender o que ela diz direito. Mas, enfim, o que ela está dizendo aqui, ela está querendo dizer que isso é dolo específico. O que ela fez, na verdade, foi separar dolo e culpa. Claro, porque aquele ato praticado sem cuidado, sem cautela, de forma grosseira, de forma negligente, isso é o quê? Isso é culpa. E o que não é isso é o quê? É dolo específico? É de onde que foi extraído isso? Foi um salto, né? Um salto no escuro, e nesse caso específico dessa autora, eu verifiquei, inclusive, não havia nenhuma fonte do direito penal na análise do conceito, o que é absolutamente lamentável. E um livro expoente na matéria. Ou seja, onde eu quero aqui apontar para vocês? A doutrina brasileira e italiana clássicas, por exemplo, Nelson Hungria, Magalhães Noronha no Brasil, alguns autores italianos e mesmo alguns autores espanhóis utilizam esse conceito dolo específico, que é um conceito ruim e que leva à confusão. Dolo só há um. Nós temos um conceito básico de dolo, que é o conceito do dolo eventual, que se baseia na assunção do risco. E nós temos dois conceitos acessórios de dolo, que são o dolo direto de primeiro grau, que se verifica quando o agente quer especificamente aquele resultado. Então, eu faço mira contra a cabeça do meu inimigo e atiro. Eu quero a morte. Dolo direto de primeiro grau.
e o dolo direto de segundo grau, que eu acabei de abordar com vocês, que tem a ver com um efeito colateral necessário da minha conduta. Então, nós temos dolo eventual, dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Isso é a classificação do dolo. O que seria esse dolo específico, então? O dolo específico, ele não é uma forma de classificação do dolo. Ele nada mais é do que aqueles casos em que o tipo, no caso, o tipo penal ou o tipo de improbidade, para além do dolo, exigem um elemento subjetivo especial do injusto. Um elemento subjetivo especial do injusto, que não é dolo, é um elemento a mais. E por que isso tudo é tão perigoso? Porque não são todos os atos de improbidade que exigem elemento subjetivo especial do ilícito. Na verdade, poucos exigem elemento subjetivo especial. O que é um elemento subjetivo especial? Quando a lei diz, por exemplo, para fins de, no caso da extorsão mediante sequestro, né? Restringir a liberdade de alguém, né, para fins de obtenção de vantagem indevida. Esse para fins de, que está presente na lei de improbidade por várias vezes, nós já vamos examinar, indica um elemento subjetivo especial. Esse elemento subjetivo especial, ele tem que estar presente para que aquele tipo de ato ou aquele tipo de crime se configure. Quando a lei não se refere a isso, o dolo é o básico. É o conhecimento das circunstâncias do tipo. E a lei se contenta com o dolo eventual ou com o dolo genérico. Isso aqui, no caso da lei de improbidade, vai ganhar alguma relevância nos tipos de improbidade que fazem menção específica a essa finalidade que vai além do dolo. Então, por exemplo, eu dispenso a licitação dolosamente. Assumo o risco de que aquela dispensa seja ilícita. Perfeito, estou no plano do dolo eventual. Aí a lei vai dizer, para fins de, aí eu posso ter um elemento subjetivo. Esse elemento subjetivo especial eu tenho que provar para que aquele tipo se configure. Só isso. Daí a dizer que todos os atos de improbidade exigem dolo específico, é não só se render a uma classificação extremamente atécnica de dolo e pobre, como também abrir espaço para confusão, porque generaliza a exigência, como se todo ato de improbidade exigisse um dolo específico. Não é isso. É até interessante, porque dogmaticamente a Alemanha sempre foi um paradigma. E os autores alemães sequer fazem referência a dolo específico. Todos eles fazem referência a elemento subjetivo especial do ilícito. Não só na Alemanha. Em Portugal também, por exemplo, Figueiredo Dias também vai se referir aqui, fora do conceito de dolo, a especiais elementos subjetivos do tipo. Pessoal, eu estou fazendo esse alerta para dizer o seguinte: a gente precisa sair da ideia de que a lei alterou alguma coisa no que se refere à exigência do dolo, porque ela não alterou. A única coisa que ela alterou foi excluir a culpa. O conceito de dolo continua o mesmo. Nós podemos trabalhar com o mesmo conceito de dolo de sempre para efeitos da nova lei. O que nós temos que observar apenas é se há ou não há um elemento subjetivo especial do tipo. Como que a gente vai fazer isso? A partir da análise de cada tipo de improbidade. Não dá para fazer isso num conceito geral. E aqui tem uma questão também interessante, porque a lei, para piorar, né? Lá no parágrafo 1º do artigo 11, também falou, né, Daniel? Em fim de proveito próprio ou benefício indevido para si ou terceiro. E também já tem gente dizendo que por conta desse parágrafo,
todos os atos de improbidade passaram a exigir dolo específico. É o mesmo erro de antes. Olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa, uma leitura de cada inciso, né, dos artigos 9, 10 e 11. Eu fui verificar o seguinte: são raros os artigos ou incisos em que não está em jogo um benefício de alguém. Porque eu não sei, Daniel, que tem muito mais experiência que eu, vai poder responder, mas você já viu algum ato de improbidade em que não há o objetivo de beneficiamento próprio ou de terceiro? Assim, eu acho que é praticamente, existem alguns, poucos. Nesses casos, vai ter relevância esse parágrafo 1º do artigo 11. Aquele, por exemplo, lá do artigo 10, incisos 6 e 9, né, que tratam ali de verbas para efeitos de entidades extragovernamentais, de verbas que são destinadas para algumas entidades, em que você exigir um elemento subjetivo restringe, né, a amplitude do tipo, nós temos algum impacto, mas é um impacto mínimo. Porque eu pergunto, como que alguém, por exemplo, pode dispensar a licitação em benefício de uma empresa, ou realizar um contrato por valor superfaturado, ou receber propina que não seja em benefício próprio ou de terceiro? Esse é um elemento subjetivo do tipo que é absolutamente inerente ao ato de improbidade, porque é uma decorrência dele. Ou seja, o próprio parágrafo 1º do artigo 11, que não significa dolo específico, ele também quis. Qual foi o objetivo aqui do legislador? Foi dizer assim, reforçar, né? Foi reforçar, né? Olha, todos os atos de improbidade têm que ter a finalidade de proveito próprio ou de benefício indevido para si ou terceiro. Ora, mas isso já decorre do próprio sistema da lei. Ninguém concebe imaginar esses tipos de improbidade sem que alguém esteja levando alguma vantagem ou um benefício legal. E o que foi muito interessante, eu não sei se foi a leitura de vocês também, Daniel, que o legislador teve o descaramento de se referir à Convenção de Mérida para falar dessa finalidade. Quer dizer, é óbvio que a Convenção de Mérida, o que ela quis dizer com esses atos de beneficiamento, é que isso era para ser punido como um mínimo e não como um máximo. Né? Quem me advertiu até para isso, não sei se o nosso colega está assistindo, que é um grande estudioso do direito administrativo, o colega Rodrigo Maziero, também me advertiu aqui para a questão da Convenção de Mérida, né? Ou seja, a convenção, ela disse que aquilo tinha que ser punido, esses atos de beneficiamento, né? Exigiu que os estados combatessem a corrupção, aí o legislador, colocando de ponta cabeça, né? Trouxe a exigência do beneficiamento como uma exigência mínima. Não, é o contrário, né? O que a Constituição quis foi dizer, vocês não quiserem nada, isso aqui vocês têm que punir. Vocês podem punir mais, vocês podem ir além, mas vocês não podem ir aquém, sob pena de conferir uma proteção insuficiente. Né? Mas, enfim, para a gente ir caminhando aqui para a última parte, né? Nós temos na lei o dolo genérico, que se compatibiliza com o dolo eventual. Basta que o sujeito conheça o risco de que ele está realizando algo ilícito para que os tipos se caracterizem, né? E alguns tipos específicos da lei de improbidade prevêem elementos subjetivos do tipo, né? Que são aqueles casos em que a lei diz para fins de. Nesses casos, o dolo eventual sozinho não chega, né? Mas vejam como isso é interessante. Eu posso ter um pedaço do tipo que é coberto pelo dolo eventual. Por exemplo, eu vou dispensar uma licitação
tendo uma séria suspeita de que essa dispensa é ilegal. Eu já estou atuando com dolo eventual no que se refere à conduta de dispensa. E aí, para esse aspecto, eu tenho dolo eventual. Aí, quando vem a outra questão da lei, do para fins de, aí sim eu posso fazer a exigência de um elemento subjetivo especial. Vou fazer um paralelo aqui com o direito penal, que é onde eu consigo trafegar um pouquinho melhor. Vocês sabem que o estelionato, né, é a obtenção de vantagem indevida mediante fraude, né? Só que para que eu pratique um estelionato, basta que eu obtenha vantagem indevida mediante fraude? Não basta, porque o elemento do enriquecimento ilícito integra o estelionato. Então, a finalidade de enriquecimento ilícito é elementar também da fraude no estelionato. O que quer dizer que é a mesma coisa num furto. Se eu subtraio para mim um objeto, uma coisa alheia móvel, mas se eu subtraio sem a intenção de manter comigo, se eu subtraio para tirar dali e levar até a esquina e guardar ali, apenas para que a vítima perca o seu objeto, deixe de ter acesso a ele, eu não estou praticando, integrando um tipo penal de furto. Porque no tipo penal de furto, eu preciso ter a intenção de manter a coisa sob a minha posse, ainda que de forma provisória. Mas eu tenho que querer, né, que a propriedade, que a coisa passe ao meu controle com essa intenção específica. Não basta o desfalque patrimonial, é preciso algo mais. Na apropriação indébita, a mesma coisa. Então, nós temos também tipos de improbidade que fazem a exigência da finalidade específica, né, desse elemento subjetivo especial, para que para que o ato de improbidade se configure. É somente isso. E é interessante que, às vezes, quando a lei prevê um elemento subjetivo especial, ela está ampliando a proteção do bem jurídico. Veja, na extorsão mediante sequestro, eu não preciso nem receber a vantagem. Basta que eu pratique a extorsão mediante sequestro para fins de obter a vantagem para que o crime se consume. Então, eu tenho um elemento subjetivo especial, ou seja, para obter vantagem, qualquer vantagem, que amplia a proteção do tipo. Por que amplia? Porque eu tenho o crime consumado já no momento em que eu faço a exigência. Correto? Então, às vezes, mesmo na lei de improbidade, o elemento subjetivo amplia a extensão do tipo de improbidade. Isso também é importante, porque não há só uma restrição. Né? Então, agora aqui para a gente tentar concluir, né, já no plano dos tipos de improbidade. Né? Nós temos, né, alguns tipos legais em que há uma evidência de que não há elemento subjetivo algum. O artigo 9, por exemplo, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. Qual é o elemento subjetivo especial aqui? Ah, mas tem lá o parágrafo 1º do artigo 11. Ué, ok, mas auferir vantagem patrimonial, ou seja, receber propina, é o quê? Eu estou auferindo vantagem patrimonial em benefício próprio? Eu preciso de mais alguma coisa? Não, isso é o dolo genérico. É o dolo genérico de receber vantagem. Né? De saber que eu estou recebendo uma vantagem indevida e pronto. Não há necessidade de mais nada aqui. Agora, ainda no artigo 9º, onde eu tenho um elemento subjetivo, utilizar em obra ou serviço particular, bem público, né? Aí vamos lá. Para fazer declaração falsa sobre dado técnico que envolva obras públicas. Ou seja, eu recebi a vantagem com uma finalidade. Não era somente receber a vantagem indevida. Era uma vantagem para eu emitir uma declaração falsa. Vejam, eu não preciso nem emitir. Né? A finalidade é que era essa. Então, eu tenho um elemento subjetivo especial aqui. Se eu não cair aqui e eu recebi uma vantagem indevida, eu caio no outro inciso, correto? Mas para efeitos
desse tipo, eu tenho um elemento subjetivo especial. Então, não basta eu fazer a declaração falsa, né? Ou seja, não basta eu receber a vantagem, é para aquela finalidade de emitir a declaração falsa. No artigo 10, por exemplo, né, no que se refere a frustrar licitude de processo licitatório com dispensa indevida e perda patrimonial. Eu pergunto, onde é que está o elemento subjetivo especial? Onde é que está o dolo específico? Não está em lugar algum, é dolo genérico. Eu frustro a licitude do processo com uma dispensa indevida e perda patrimonial. Basta que eu conheça essas circunstâncias para que eu atue com dolo. Aí alguém pode dizer, mas como é que fica o parágrafo 1º do artigo 11? Aí nós vamos para a factualidade. Quando é que vai acontecer perda patrimonial com dispensa indevida sem que alguém leve vantagem? Tem algum caso em que vai acontecer isso? Alguém consegue conceber um exemplo em que eu vou dispensar ou vou frustrar a licitude do processo licitatório que não seja para que alguém obtenha vantagem? Então, nesse tipo de improbidade, eu tenho dolo genérico. Não há qualquer razão para se considerar, por exemplo, que o dano ao erário tenha sido o objetivo final do agente. Claro que não. O objetivo, inclusive, né, o agente com aquilo, ele pode estar querendo somente uma questão ali para ele, de profissão, ali, de prestígio, ele pode estar querendo apenas que o contrato se realize. Ele pode não estar nem querendo uma vantagem pessoal, ele pode não estar querendo visado, ele não tem o objetivo de causar dano ao patrimônio público, né? Ou seja, é o dolo geral, é o dolo genérico. No plano, e também lembrar, né, que no artigo 10 é que a doutrina e a jurisprudência eram mais exigentes, né, em relação a admitir a culpa, né? Ou seja, admitia-se a culpa grave com mais frequência aqui. Mas agora é só dolo, foi uma opção do legislador. Né? Bem ou mal, aqui nós não podemos lutar porque é dar murro em ponta de faca. Né? Aqui é dolo. Aqui também, por exemplo, no artigo 11, né, nós temos alguns tipos que também se referem, né? Por exemplo, no inciso 5, com vistas a, né? Com vistas, aquele da prestação de contas, que é muito comum, né? Para os colegas que atuam aí, eu também já atuei mais de 20 anos atrás, recebia aquelas prestações de contas lá no norte de Minas, né? Aquelas coisas sem pé nem cabeça, o sujeito não prestava contas, né? Ou seja, o que o legislador quis fazer aqui? Dizer o seguinte, não basta, né, a falta de prestação de contas, não basta a irregularidade, né? Tem que ser com o fim de ocultar irregularidade. Ok, aqui eu tenho um elemento subjetivo especial do tipo. Não basta que ele não preste contas, é preciso que isso se faça por um motivo específico, que é a finalidade de ocultar irregularidade. Não é isso? Então, eu tenho, sim, tanto no artigo 9, como no 10, como no 11, em todos eles, eu tenho casos em que a lei faz referência a elementos subjetivos especiais. Fora desses casos, dolo genérico, dolo geral, comum, é o dolo básico. Não há razão para falar em dolo específico e nem para exigir elemento subjetivo. Vou falar só mais duas coisas para concluir. Primeira delas, também naquela obra que eu fiz referência sobre improbidade, e o pessoal está ficando preocupado com isso, né? Já falei com alguns colegas, aquela questão do dolo e da má-fé, né? Como se fosse muito preocupante considerar que dolo é má-fé. Eu vou contar um segredo para vocês. Espero que o Wildzel não me ouça. Dolo é má-fé mesmo. Não existe dolo natural. Por que não existe dolo natural? Porque as elementares dos tipos, seja do direito penal, seja da improbidade, na improbidade especialmente, são elementares que tratam de conceitos institucionais, que tratam de conceitos valorados. Alguém consegue pensar em receber propina de boa-fé? Alguém consegue pensar em receber vantagem
ou em dispensar processo licitatório para provocar vantagem para alguém de boa fé? É preciso que a gente acorde para uma coisa que o finalismo fez com que a gente ficasse desacordado por um bom tempo. Dolo não é dolo natural. Dolo é um conceito jurídico que tem por objeto de referência os tipos, no caso do direito penal, os tipos penais, e os tipos, eles já contêm, todos eles, sem nenhuma exceção, facticidades valoradas, né? Ou seja, coisa alheia. Ué, se eu sei que eu estou subtraindo coisa alheia, como é que eu vou dizer que eu não atuei de má fé? Para dizer o quê? O Jacobs vem defendendo isso há algum tempo, para dizer basicamente o seguinte: a gente precisa recuperar um pouco a ideia de que o dolo é o dolo dos malos mesmo. Não no sentido psicológico de exigir que o sujeito tivesse consciência plena da ilicitude do seu comportamento, como fazia lá o Feuerbach, que eu falei no começo, né? Mas no sentido de que, quando eu atuo com dolo, eu tenho já, ainda que provisoriamente, alguma consciência da ilicitude do que eu faço. E no caso dos atos de improbidade, isso é inevitável. Eu não posso pensar que alguém vai conceber um dolo natural de improbidade. O sujeito quer fazer o que ele está fazendo, mas ele não tem consciência mínima da ilicitude. Como? Eu desafio a pegar qualquer tipo da lei de improbidade e me demonstrar que, nesse caso, o sujeito pode praticar qualquer daquelas condutas de boa fé. Então, quando se começar a falar por aí, né, que a lei de improbidade agora exige dolo específico e exige também a má-fé e o dolos malos, colegas, o dolos malos é uma atribuição também. É uma atribuição que a gente faz a partir de um raciocínio puramente racional e ético. As condutas que estão definidas nos tipos de improbidade, elas são inerentemente condutas praticadas de má-fé. Então, não há nenhum motivo para ficar com nenhum fio de cabelo branco de pensar que agora se exige a má-fé. A má-fé é atribuída a partir do comportamento. Não é a má-fé na cabeça do sujeito, no sentido psicológico. O que a gente precisa provar é que ele tinha conhecimento do que fazia. Porque ainda a gente não normativizou o conhecimento. Mas a gente não precisa ficar querendo discutir se ele estava de boa ou de má fé no sentido psicológico, né? Isso é uma inerência da conduta. E agora, para fechar mesmo, então, vamos para a conclusão. O que eu queria resumir, então? Já o colega Daniel falou de cara, não temos mais a figura da culpa na improbidade. Então, nós temos somente o comportamento doloso. O artigo 1º da Lei de Improbidade e o artigo 11, parágrafo 1º, tentaram, mas foi uma tentativa inidônea, trazer um conceito de dolo mais exigente que o do próprio direito penal e criar alguma confusão conceitual, mas essa é uma cilada que a gente pode enfrentar com o instrumentário da dogmática penal, inclusive, né? E observar que o que a lei fez foi quase que repetir o óbvio, né? Quando a lei faz referência a elementos subjetivos especiais, eles já estavam lá nos artigos 9, 10 e 11. Quando a lei faz referência a um elemento subjetivo especial geral, que é o da vantagem indevida para o sujeito, bem a referência de praticamente todos os atos de improbidade. E o que falta, então, a gente tomar consciência? Primeiro, não há espaço para essa classificação dolo específico, porque é uma classificação atécnica, ruim, que leva a erro. Não há espaço para a gente tratar de vontade no sentido psicológico. A vontade é uma atribuição que parte do comportamento, né? E o que nós temos agora, então, que lidar é basicamente com o que a gente já tinha de lidar. Né? Ou seja, houve sim, e a gente não pode deixar de dizer, uma tentativa de se criar aqui
empecilhos e obstáculos para a punição dos atos de improbidade, trabalhando-se com o conceito de dolo muito mais exigente do que o conceito de dolo do direito penal, o que é colocar as coisas de ponta cabeça, né? O direito administrativo pode ser mais exigente que o direito penal, mas não menos. Não menos. A responsabilidade penal é muito mais grave. Então, se nós temos um conceito de dolo hoje no direito penal que não é psicologista, que se afasta dessa ideia de dolo específico com vontade específica, muito menos nós vamos poder aplicar esse tipo de conceito na lei de improbidade. E para encerrar, nós não estamos fora da lei ao dizer isso. É uma interpretação dos institutos que a própria lei trabalha e dentro do sistema da própria lei. Então, no fim das contas, eu acho que não há muito receio para que a gente continue a aplicar essa lei com o rigor devido, né? Especialmente num país como o nosso, em que a corrupção não parece ser a exceção, né? Acho que eu me alonguei demais, peço desculpas se eu falei muito rápido e fico à disposição dos colegas. Muito obrigado. Queria novamente agradecer e parabenizar, né, Wagner, pela exposição, pela brilhante colocação do tema. Realmente, sim, a gente tem discutido, não com, claro, com a sua profundidade, com o seu conhecimento, com a sua bagagem teórica, dos estudos, né, em relação ao dolo, mas exatamente dizendo que essa tentativa, eu gostei quando você colocou a tentativa inidônea, né? O legislador, por várias passagens dessa lei, eu até costumo falar que uma das coisas que o legislador foi pródigo foi na tecnia dessa lei. Então, na questão do dolo também, talvez até no afã de se proteger e de se blindar e de reagir, né, ao que a gente sabe que é a atuação do Ministério Público exitosa no campo da improbidade, foi buscando ali subterfúgios, como você bem colocou, para criar amarras. Mais uma vez, a lei posta, não se tem mais a vontade do legislador e temos que interpretar a lei. A gente tem conhecimento, né, como você citou aí, né, obras que falam num dolo específico, num dolo especial em todos os atos de improbidade. Infelizmente, algumas decisões judiciais já se caminham por esse lado, né, de dizer da necessidade de um dolo especial para justificar uma absolvição, um ato de improbidade, mas nós temos que manter a esperança e a força do debate, principalmente na jurisprudência, né? Nós temos aí 30 anos de jurisprudência construída na lei de improbidade e teremos anos ainda para reconstruir a jurisprudência, como, novamente citando aqui o ministro Alexandre de Moraes no julgamento lá do tema 1199, quando ele diz que essa questão do dolo é dolo e vai caber a nós levarmos essa discussão ao judiciário para que os tribunais superiores voltem a afirmar a jurisprudência ou reafirmem na jurisprudência na linha do que você bem colocou aqui, de que o dolo é o dolo normal, tirando um fim especial de um tipo, o dolo é o dolo e a vontade ou a intenção do legislador, a tentativa do legislador de criar uma figura nova não vai ter esse efeito. E aí a gente tem, eu citou a questão da convenção de mérito, né? Até o argumento de autoridade do legislador de querer trazer a convenção de mérito para justificar um mal feito, um erro, né? Uma tentativa inidônea. Adorei esse termo, vou usar todo dia agora, né? de se justificar. Então, realmente a gente precisa de ter isso em mente, de batalhar. A gente tem, como você bem colocou, nós sabemos que temos os dois lados, né? Direito é uma ciência exata, e a gente tem, feliz ou infelizmente, né, uma franca maioria aí na doutrina que envereda por um caminho para defender os interesses que lhe convém, né? E a gente tem que lutar aqui pelos interesses da sociedade, defender os interesses da sociedade, que é o que cabe ao Ministério Público, e pautar, né, as nossas posições, os nossos entendimentos e a nossa discussão em termos de processos nos tribunais superiores, nessa linha de uma boa base teórica que, dentro da legalidade, como você bem colocou, de uma interpretação verdadeira, técnica e adequada da lei,
possa resguardar o interesse público no combate à corrupção pela via da improbidade administrativa, que, ao lado da criminal, né, que é também missão do Ministério Público, que é onde o Ministério Público é titular exclusivo, nós vamos sempre atuar também na improbidade administrativa, onde houver foro por prerrogativa de função no criminal, sim, vai ser discutido sim, no tribunal, no foro próprio, e a improbidade administrativa pelo órgão de execução da primeira instância, porque não há foro da improbidade, né? Então, sim, a questão é que a gente saiba que existem duas esferas de responsabilização e que o Ministério Público vai continuar atuando bem nas duas esferas. Então, eu queria agradecer, parabenizar mais uma vez, agradecer pela sua exposição, pela clareza, pela luz, né, nesse momento que traz a nossa atuação. E devolvo a palavra à doutora Elaine, porque acho que pelo avançado da hora, a gente vai talvez deixar a parte dos debates para o final, mas aqui a gente tem assim, os elogios à sua exposição, à sua palestra, e muito obrigado por trazer luz nessas nossas... e esperança, né, para a nossa atuação do Ministério Público. Muito obrigado. Obrigado ao CEAF também, a doutora Elaine, doutor Pablo, servidores, e a todos os colegas que estão nos assistindo. Obrigado, Leão. Bom, eu só tenho a agradecer, doutor Wagner, pela brilhante exposição, foi muito esclarecedora. Muitos colegas elogiaram no nosso QIA. As perguntas, nós vamos tomar liberdade, em razão do adiantado da hora, para encaminhar, para que você possa depois responder. Sim, claro. Tá? Sim, sim. Então, a gente vai encaminhar depois as perguntas que estão no Fórum QIA. E agradecer mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam nessa noite, nessa segunda-feira. Foram mais de 200 pessoas acompanhando, que demonstra, revela, né, reafirma o acerto do tema trazido nesta noite. Então, agradeço a todos, agradeço ao doutor Daniel também pela disponibilidade, doutor Pablo, e então, mais uma vez, meu muito obrigado, doutor Wagner, e esperamos nos rever em breve, em uma outra ação educacional. Muito obrigada a todos e boa noite. Eu vou deixar-me só também agradecer, então, né, reagradecer novamente, tanto a Elaine como ao Daniel, ao Pablo, né, dizer também, eu vi que tem algumas questões ali, bati o olho ali nos questionamentos, né, como da minha parte eu até estou à disposição, mas como a gente tem que encerrar, eu recebo depois, peço para a doutora Elaine me reencaminhar, né, e obviamente fico à disposição de todos os colegas, né, todo mundo tem meu e-mail, né, também o e-mail institucional e os outros contatos, né, estou à disposição de todos, foi uma alegria estar aqui, e espero poder voltar, né? Se me convidar de novo é porque eu vou saber que não foi ruim, né? Então, fico à disposição. Não, foi excelente, foi excelente. Tá, nós só temos a agradecer. Uma honra e uma alegria para nós recebê-los. Sim. Tchau, então. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite.